Olá amigos, aqui quem está falando é o Bruno Chiquito e bem-vindos a mais um podcast do blog do Chiquito. Falando aqui diretamente do bunker, onde as coisas acontecem. Hoje a gente vai continuar aí o nosso tema de podcasts iniciais. Os últimos podcasts eu contei um pouco da minha história, a gente contou um pouco da história do plastimodelismo no mundo e no Brasil. E hoje, com o nosso terceiro piloto aqui, a gente vai falar um pouco do plastimodelismo hoje no mundo e no Brasil também. Lembrando os nossos canais, nós temos o nosso blog, que é o www.blogdochiquito.blogspot.com. Temos também nosso YouTube, youtube.com/blog do Chiquito, o facebook.com/blog do Chiquito, o Instagram é o meu Instagram pessoal, o @budiv8, ou você procura também lá como blog do Chiquito, você encontra o meu perfil lá. Estou aqui tomando um saboroso café. Hoje vamos gravar um podcast, esse podcast pode ser um pouco mais longo. Nós vamos falar do cenário que nós temos no modelismo hoje. Nós vamos falar um pouco da evolução artística, um pouco da evolução da indústria e também vamos falar um pouco do plastimodelismo no Brasil, né? Tudo isso visando assim, essas últimas 2 décadas, né? Anos 2000 e anos de 2010 até hoje, 2019, 2020 quase. Né? Como a gente veio falando no último programa sobre a evolução, a gente terminou ali mais ou menos nos anos 2000. Né? Como que está o plastimodelismo hoje? Qual é o tamanho dele? Qual o dimensionamento? Em que nível artístico nós estamos? Né? Nos anos 90, a gente teve o início do realismo no plastimodelismo. Tá? Isso se deu à melhoria dos modelos, à melhoria das ferramentas, à melhoria dos insumos, das técnicas, das divulgações de técnicas, né? A gente teve as revistas, os primeiros sites. O plastimodelismo começou a ficar um pouco mais democrático, mesmo perdendo os seus participantes. Né? O realismo ele buscava sempre a forma mais correta, vamos dizer assim, de se montar um modelo. Tentar chegar no modelo ao que ele representava de verdade, tanto em termos de weathering como em termos de detalhe. E graças à tecnologia que começou a ser difundida de injeção e de insumos nos anos 90, esse realismo começou a ser alcançado. Tá? Mas nos anos 2000, que é mais ou menos o tema do nosso programa de hoje, começou a se difundir uma nova técnica, uma nova forma de pensar o modelismo, que é o superrealismo. O superrealismo ele nasceu ali no final dos anos 90 e se espalhou por todos os anos 2000. Tá? Superrealismo ele não quer dizer que uma coisa seja super real, né? A gente dá uma dimensão errada para esta palavra superreal. O superrealismo ele tenta fazer com que o modelo ele vá além da realidade, ele seja mais real do que a realidade. Foi uma escola nova, uma escola da qual eu me considero
pertencer, que foi mais ou menos a época que eu me aprimorei mais profissionalmente no modelismo. E eram as técnicas de montagem, né, que levavam em conta além da realidade. Né? Descobriu-se que a realidade transportada para a escala, ela ficava um pouco sem graça. Então, o que os artistas e os modelistas da época começaram a praticar eram técnicas que são usadas até hoje, né? O superrealismo está aí para todo mundo. São técnicas que realçavam coisas que ficavam subliminares no modelo ou simplesmente não existiam, mas que na construção do modelo ressaltava qualidades da montagem, né? Foi nessa época mais ou menos que técnicas que hoje a gente considera clássica vigoraram e se solidificaram, como o washed e como o dry brush. São técnicas aí a base do modelismo, assim como os shadings e os filtros, né? Na época não existiu pré-shading, então o que a gente chama hoje de post-shading, a gente só chamava de shading, que era trabalhar filtros e modificar a pintura, trabalhar sombras. Tá? Também foi nessa época que nasceu o que a gente chama hoje de overweathering. O overweathering nessa época ele era um pouco menos exagerado do que ele é hoje. Isso que vocês estão ouvindo de fundo é uma sirene antiaérea da Primeira Guerra. Mas eu não estou sendo atacado, não. Fiquem tranquilos. Eu prometo explicar essa sirene um dia para vocês. É uma sirene de bronze gigantesca, fabricada na França. Mas enfim, voltando aqui ao tema. Nessa época nasceu o overweathering, que era dentro ainda desse superrealismo, era você ter um efeito de sujeira, de lama, de danos por chuva, né? O weathering ele era relacionado à danificação da pintura por meios climáticos, né? Exposição ao sol, chuvas, escorridos, né? Hoje que a gente chama de streaking, né? Hoje tudo virou um nominho em inglês por aí. Tá? O overweathering nasceu também nessa onda aí do superrealismo, explorando fazer coisas novas, né? Porque tudo que tinha que ser feito na base da realidade, do realismo, já tinha sido feito. Então, os modelistas e os artistas, eles sempre estão buscando coisas novas. Né? Eu sou mais ou menos dessa escola aí, que ficou muito forte nos anos 2000, junto com a popularização em massa dos aerógrafos, a vinda de aerógrafos mais baratos. A gente tinha acesso a essas coisas, a fórum, a revista, as técnicas, as ferramentas, né? E nasceu daí um modelismo muito legal que não parou por aí. Do superrealismo nasceu o ultrarrealismo. Hoje, no ano de 2019, nós estamos na era do ultrarrealismo. Então, se o superrealismo ele ia além do realismo, o ultrarrealismo ele é a realidade transformada. Nós criamos uma nova realidade de acabamento. Hoje, o overweathering pode até ser considerado uma escola artística dentro do modelismo, né? A gente pode até chamar ele de climatismo, de clima. Né? Nós transformamos a realidade. Né? Nós criamos uma realidade nova, uma realidade que, na verdade, não existe. Na verdade, não é uma realidade, mas que torna os modelos algo maiores do que simplesmente a representação da realidade.
né? Então hoje a gente tem modelos com uma quantidade de informação muito grande, tanto de detalhes, de coisas a mais que você pode colocar no modelo, como as próprias técnicas, né? Técnicas de pintura, técnicas de envelhecimento, né? Nós criamos realmente uma nova realidade. A gente chama isso um pouco de escola espanhola, né? A gente criou algumas coisas, né, que não existiram de fato, né? É muito comum, por exemplo, a gente ver em representação de modelos Segunda Guerra, né? A gente vê assim uma coisa um pouco over e a gente não acha referências reais disso, né? Por exemplo, hoje em dia fala-se muito em ferrugem, em modelos, né? Era muito difícil um veículo militar enferrujar durante a Segunda Guerra, né? Muito difícil. Primeiro porque eles eram muito bem feitos, eles possuíam revestimento, possuíam defesas contra ferrugens e oxidação, né? E segundo porque simplesmente não dava tempo de enferrujar. A expectativa de vida de um blindado alemão durante a Segunda Guerra girava em torno dos 7 meses. E eles eram que tinham a maior expectativa de vida. O Sherman americano, esperava-se que ele durasse durante a guerra algo em torno de 2 a 3 meses. Né? Em 2 a 3 meses ele teria sido abatido ou ele já estaria danificado demais para continuar em combate. 2, 3 meses não dá tempo de enferrujar um modelo, descascar ou de desbotar demais a pintura, né? A não ser que ele queime, pegue fogo, seja encontrado no lago 70 anos depois. Mas a gente adotou essas técnicas. Por quê? Por ser bonito, por ser diferente, por impressionar quem é do ramo, impressionar quem não é do ramo, né? Ficar bonito na foto, né? Hoje nós vivemos a época do Instagram, a época do Facebook. É mais importante o kit sair bem na foto do que sair bem pessoalmente, né? E é também um pouco essa onda de fazer diferente do que já foi feito, né? A realidade já foi toda reproduzida, o super realismo já foi todo reproduzido. Hoje vivemos o ultrarrealismo. O ultrarrealismo ele veio de mãos dadas com o que a gente chama hoje, o que eu gosto de chamar, né? Não vou generalizar, o insumo modelismo, né? O ultrarrealismo ele veio carregando com si marcas especializadas em efeitos e tintas e produtos específicos para você, entre aspas, estragar o seu modelo, né? Muito forte na Espanha, onde nasceu grande parte dessas técnicas, onde nasceu essa história de tanque alemão com porta vermelha e tudo mais. Então a gente chama um pouco de escola espanhola, né? Um jeito espanhol puxado aí pelo grande modelista e empresário do ramo, Miguel Jiménez. Ele é um grande divulgador dessas técnicas, né? Um pouco sim para poder vender os produtos dele, fazer o jabá dele, né? Mas sempre buscando essas coisas novas. Também não é comum, não é raro a gente chamar essa nova escola que a gente vive hoje de modelismo de impressionismo modelista, tá? Ou até mesmo expressionismo modelista, né? O impressionismo, para quem não sabe, ele foi um movimento artístico do final do século XIX, início do século XX, que quebrava um pouco de paradigmas e regras das escolas de arte e tornava as pinturas uma obra por si só. Então você podia criar uma pintura, uma arte, uma escultura, que ela não precisava estar representando algo especial como eram as escolas antigas de artes recomendavam.
Podia ser uma cena cotidiana, um parque, uma ponte, um pôr do sol, que a arte estaria na arte em si, e não no que ela representa, né? Não seria um registro da época, mesmo porque na época que o impressionismo já nasceu, já existia fotografia, já existia filmagem, então você não precisava retratar nada através da arte. A arte podia existir por si só. E é o que o modelismo faz hoje, entendeu? Então você monta um modelo, você não precisa mais representar fielmente o que aconteceu na época. Você cria algo que é curioso por si só, é bonito por si só, né? Tanto que hoje em dia você tem como referência revistas, montagens, enciclopédias de pintura, né? Enquanto que nos anos 90, nos anos 2000, a referência de montagem era In Action, Walk Around, livro da Osprey, né? Era coisas reais, fotografias da época, né? Hoje a principal referência é outras montagens, né? E eu chamo isso de revistomodelismo, tá? Guardem este nome, revistomodelismo. Eu vou fazer um programa em breve só falando disso, que é esse comércio, divulgação e compartilhamento de revistas, de técnicas, tá? Esse é um tema muito importante, porque ele trouxe muitos benefícios para a montagem, muitos benefícios para essa escola nova de modelistas impressionistas, mas ele tem pontos contrários também, que nós vamos discutir isso, mas é um assunto extenso, que é uma coisa que eu percebo no dia a dia como professor de modelismo, e a gente vai tratar esse revistomodelismo num programa só para ele. Tá? Essa, então, é evolução artística. Nunca se montou modelos tão belos e ricos como se monta um hoje, né? Eles estão ligeiramente, ou até em alguns casos, muito fortemente desprendidos do que era a realidade. Tá? Eu, em alguma época da minha carreira como professor e como modelista, eu virava um pouco a cara para isso, né? Mas hoje eu sou mais simpático a essas coisas todas, por entender que realmente assim, a realidade já foi retratada. Hoje a gente cria obras de arte, né? Todo mundo aí que está no hobby há um pouco mais de tempo, né? Você entra no hobby, você faz um básico ali, uma hora o básico já não te satisfaz mais, aí você tem que buscar coisas novas. E hoje eu mesmo, nas minhas montagens, principalmente as montagens pessoais, as montagens da minha coleção, a gente sempre busca uma coisa nova, uma técnica nova, um efeito diferente, justamente para não repetir sempre as mesmas coisas, né? Então, hoje eu vejo o ultra-realismo com bons olhos. É um modelismo novo, uma retratação nova do que está acontecendo e muito bonito, né? Não dá para contestar a arte. Existe gente extrapolando demais a barreira e chegando no absurdo. Tem gente que executa o ultra-realismo de forma impecável, de forma a você acreditar que tal envelhecimento, tal desgaste, tal efeito de pintura possa realmente acontecer de verdade, de tão bem feito, de tão artístico que é o trabalho, mas tem gente mundo afora aí extrapolando um pouco essa barreira, né? Um pouco também pelas divulgações de insumos, né? Hoje em dia o mercado de insumos desses efeitinhos, tintinhas, coisas assim, é um mercado bastante lucrativo e eles acabam a gente meio que induzindo, né? Não sei se é eles que induzem ou é a gente que cria demanda para eles existirem, né? O insumo modelismo também é um assunto que eu vou
fazer um programa só para ele também, né? Debatendo os prós e contras de você ter tudo na mão e ao mesmo tempo você não ter a malícia, a criatividade, o jogo de cintura de resolver problemas sem que exista um vidrinho da MIG, um vidrinho da AMA, um vidrinho da Tamiya para resolver para você. Mas e a indústria? E a fabricação de modelos? Como que está hoje no mundo? Né? A gente terminou falando dos anos 2000 de uma queda bastante forte, bastante significativa no número de praticantes do modelismo. Isso impera até hoje. Hoje você tem poucos modelistas, você tem um abandono total das empresas tentando cativar novos modelistas em faixa infanto-juvenil, né? Hoje o modelismo ele é um hobby quase que exclusivamente para adultos, não se tenta cativar mais a nova geração e minguando muitas vezes, né? Lugares onde o plastimodelismo é mais consolidado, você tem uma queda bastante sensível de praticantes, com uma renovação muito baixa. Muito baixa. Hoje em dia, o jovem, as crianças estão interessadas aí no videogame, no eletrônico. As artes manuais entraram no século XXI em baixa. Porém, existem expectativas positivas nesse cenário, né? Quem viveu o plastimodelismo nos anos 2000, final dos anos 90, chegou a vislumbrar o fim do modelismo. A queda no número de praticantes foi tão sensível que muitas marcas sucumbiram com a queda. Marcas importantes, players importantes do mundo minguaram por não haver renovação. O plastimodelismo ele foi ficando cada vez mais adulto e cada vez mais cabelo branco, como a gente chama. Mas houve um revés, houve uma curva. Na verdade, houve duas curvas nessa realidade. A primeira curva veio do Oriente, veio da China. A China moderna, a China do século XXI, ela não só fabrica kits, como hoje o chinês médio, o chinês trabalhador, ele é modelista também. E a gente está falando de China, a gente está falando da maior população do mundo. Então, se uma pequena parcela de homens adultos em idade a partir de 30 anos dentro da China resolverem montar kit, nós estamos falando de milhões de pessoas. A gente está falando de muita gente. E os anos 2000 proporcionaram isso para nós, né? Então hoje a gente tem o domínio chinês no plastimodelismo. O domínio chinês, o mesmo que acontece em quase todos os ramos da indústria. A gente teve uma pioneira, que foi a Dragon, nos anos 90, iniciou com a fabricação de kits. Tivemos outras também, mas a Dragon é o grande nome e a grande sobrevivente dessa época. A Dragon sempre se preocupou em fazer bons modelos e sempre se preocupou também em fazer modelos para os europeus. O chinês ele ainda não era o alvo, ainda não havia modelistas chineses. Então, a Dragon era praticamente uma marca europeia de kits, só que chinesa. O grande revés dessa história veio com o surgimento de uma marca que hoje
é um dos principais, se não o principal player de plastimodelismo no mundo, que é a Trumpeter. A Trumpeter nasceu lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e o primeiro foco dela foi o mercado interno, foi essa nova geração modelista que nascia na China, essa nova classe média chinesa que nascia na China. E fabricar uma indústria para atender essa demanda, você acaba criando uma indústria gigante, uma indústria com poder de alcance, não só dentro do mercado interno, mas no mundo todo. A Trumpeter começou de uma forma, vamos dizer assim, um pouco alternativa. Sempre fabricou kits razoáveis e ela praticava um pouco de pirataria também. A gente não pode esquecer isso. Os primeiros modelos da Trumpeter que chegaram no Brasil, por exemplo, eram claramente cópias de kits de outras marcas. Eles até tinham marcas paralelas dele, que eram claramente marcas de kits piratas. Os modelos eram extremamente baratos, eles chegavam em qualquer lugar do mundo com um preço bastante competitivo, uma qualidade sempre mediana para cima, né? Trumpeter sempre fez coisas legais, coisas bacanas de serem montadas, e trouxe uma nova perspectiva para o mercado, porque foi graças a Trumpeter que você começou a ter penetração de kits baratos mundo afora, né? Quem estava no ramo nos anos 2000 lembra que mesmo no Brasil, onde as coisas sempre chegam muito caras, com preço muito alterado, Trumpeter sempre foi uma marca barata, sempre foi um kit barato. Eu tive o prazer de estar diretamente relacionado com as primeiras importações de Trumpeter no Brasil. Vendia muito, trazia muito kit, vendia tudo. O pessoal adorava, e sempre eram kits legais, kits bons para montar. E a Trumpeter gerou frutos, né? Não só marcas dentro do próprio escopo dela, mas como você teve também outras marcas que apelavam para esse, digamos, kit popular, um kit mediano, que chegasse num preço legal. Você teve a Hobby Boss, que nasceu independente da Trumpeter, mas hoje faz parte do mesmo player econômico. Você teve marcas como a Bronco, que também explorava um pouco esse mercado, né? E sempre assim com inovações interessantes, né? A partir do momento que essas marcas estavam consolidadas e penetradas em mercados dentro e fora da China, eles sempre inovaram o mercado com coisas novas, modelos novos, coisas da antiga cortina de ferro, antiga União Soviética, antiga China socialista, coisas que não tinham modelo ainda, e começaram a chegar para nós. Então, eles foram responsáveis por um leque novo de opções, sempre a preços muito competitivos. Muito competitivos. E depois dessas marcas, digamos, populares, ainda nasceram novas marcas, né, de kits, visando qualidade, visando encaixe, visando detalhamento. Então hoje você tem Kinetic, você tem Great Wall, você tem marcas operando no mercado de kits de altíssima qualidade, né? E apesar de nós aqui não sentimos muito isso, são kits de preço relativamente baixo. E isso acaba atraindo novos modelistas, né? Sem falar no mundo, no mar de novos modelistas que nasciam na China, um novo mercado. Tá? Na Europa, o plastimodelismo ele ganhava um novo berço, um novo lar. Se na Europa ocidental
e na Europa Central o modelismo apresentava uma queda de praticantes. No leste europeu, você começa a observar um boom de praticantes e de fabricantes. O leste europeu passa a ser um novo oásis, um novo lar do plastimodelismo, puxado bastante aí por República Tcheca, que apesar de estar ali no leste europeu, viu não só a população modelista crescendo, mas também tinha o fácil acesso de comercializar para outros países da Europa. Você teve a Rússia, né? A imagem da Rússia. O modelismo já existia lá, já existia um modelismo até mesmo na época da União Soviética, né? E algumas marcas novas e outras até sobreviventes dessa época começaram a crescer, a expandir. E você teve também um outro país onde há até hoje um grande boom de plastimodelismo, que é a Ucrânia. O início do plastimodelismo aí pós União Soviética nesses lugares foi um início humilde, né? Eram marcas pequenas, era muito comum marcas de afters, né? Fotoete, resina, sempre foi comum ver esse tipo de coisa vindo de lá. O modelismo já existia um pouco nesses lugares, então já havia um pouco de tradição, já havia uma geração antiga montando kits lá. E se tinha também desses lugares, dessa Europa mais ao leste, República Tcheca, Polônia, um leque muito grande de marcas daqueles kits que a gente chama de short run, tipo Classic Frames, Special Models, né? Que são kits que também um dia merecem um programa especial para eles. São aqueles kits ruins, mas que nascem de um processo diferente, né? Então eles não são kits difíceis de montar, mas é porque eles têm um processo especial visando aí que não vão ser grandes sucessos de mercado, né? Um dia a gente fala só desses kits short run. Eu falo que são kits ruins, mas são kits especiais, né? A unidade deles aí tem um propósito, então é ruim chamar eles de kit ruim. Mas enfim, a tradição desses lugares eram esses kits short run. A grande puxadora dessas marcas, vamos dizer assim, foi a Edward. A Edward é uma marca que já tem uma certa tradição de mercado, e ela era uma marca muito forte em afters. Era uma marca muito forte, principalmente em fotoete. Sempre foi meio que o foco deles. Eles passaram nas últimas décadas de marca de fotoete para uma das marcas mais desejadas e queridas de modelos, né? Hoje você fala em kit da Edward, automaticamente você já está falando de kits de qualidade, kits de um alto nível de detalhamento, né? São kits muito, muito cobiçados, muito visados no mercado, né? E foi uma marca que teve um início humilde, né? Começou com fotoete, depois passou a reembalar kits de outras marcas com os fotoetes deles, então eles faziam uma nova caixa para vender os fotoetes dele, passaram a fazer os próprios moldes, né? E hoje em dia um lançamento aí da Edward é sempre uma coisa aguardada, uma coisa sempre com a hype lá em cima. Outra pioneira dessa mudança é a Zvezda russa, né? É uma marca também, é um player que não é exatamente novo, só que eles vêm se modernizando e vêm melhorando os kits ao longo dos anos e usaram essa abertura de mercado, né, para
penetrar seus modelos. Na década passada, a Zvezda tinha uma parceria muito grande com a Revell, uma coisa que a gente vai falar ainda no programa de hoje, que ajudou a difundir e a penetrar muito dos kits da Zvezda dentro da Europa e em outros mercados. E você acompanha hoje um crescimento bastante significativo em quantidade e qualidade dos kits, né? Eu gosto de pôr isso como exemplo, os kits da ICM. A ICM também não é um player exatamente novo, eu não sei exatamente quando eles começaram, mas eu lembro de ver kits ICM em 2002, 2003, já tinha coisa deles circulando por aí. E eles têm uma curva, um salto de qualidade muito grande. Se você pegar aqueles kits, os primeiros kits injetados pelos kits de hoje, né? Hoje a ICM faz coisa assim muito legal, muito delicada, né? Para modelistas de alto nível. Tudo isso ali no leste europeu, né? O leste europeu ele agrega alguns fatores ali que beneficiam esse crescimento da indústria, né? Não só a indústria do plastimodelismo cresce no leste europeu, mas você está ali perto da Europa, você tem uma certa qualificação de mão de obra, você tem uma classe média crescendo, e isso gera cenários positivos para o crescimento do hobby. Mas e as marcas tradicionais, né? E o centro europeu, ali, a Europa ocidental, e as marcas japonesas, onde entram, né? A gente falou muito delas nos últimos programas, no último programa principalmente, e onde elas entram no cenário de hoje, tá? Essas marcas da Europa Ocidental, elas estiveram em maus lençóis, muitas delas estiveram muito próximas de fechar, de falir. Algumas de fato faliram, fecharam, outras chegaram a falir, mas foram ressuscitadas, e hoje você tem uma ressurreição dessas marcas, né? As marcas que eram símbolos de seus países dentro do modelismo sofreram muito, foram as que mais sofreram, né? Como é o caso da Airfix, a primeira marca de plastimodelismo, né? O sinônimo de plastimodelismo na Inglaterra. Se você está na Inglaterra, você fala assim, você monta kit, você vai falar, eu monto Airfix, eu monto kits Airfix. Como aqui já se usou muito o termo, você monta esses kits Revell, né? A Airfix dentro da Inglaterra é sinônimo de plastimodelismo. A Airfix passou por momentos muito ruins, chegou a declarar falência, teve sua falência não permitida pelo governo inglês por ter dívidas trabalhistas. Ela chegou um tempo a operar sobre tutela do governo, até que ela foi vendida. Hoje ela pertence a um grupo inglês, um grupo indiano de brinquedos, né? E é uma marca que ressurgiu, renovada, um novo visual, um novo apelo, novos kits. Os kits subiram muito em qualidade, atendem a um nicho, né? A Airfix ressurgiu aí renovada, a exemplo de outras marcas, né? Outra marca símbolo de kit no seu país é a Italeri. A Italeri, que passava por momentos bons nos anos 90 com a anexação da sua principal rival, que era a ESC, né? Também viu uma queda muito grande das suas vendas, né? Aí refletindo aí na queda do número de praticantes. E é notável a troca de estratégia que a Italeri possuiu nos últimos anos. Ela renovou moldes, fechou parceria. Hoje a Italeri tem uma parceria muito grande com a Tamiya, tanto de distribuição de kits Italeri na Ásia, quanto a distribuição de kits Tamiya na Europa.
né? E hoje se vê uma marca fortalecida, lançando modelos de muito boa qualidade, diga-se de passagem, né? A Revel que você tinha aí duas grandes Revels, né? Vamos dizer assim, você tinha a Revel alemã e a Revel americana. Elas começaram com uma coisa só, uma coisa assim, uma era a matriz, a outra era a que fabricava sob licença, se separaram nos anos 80, no final dos anos 90 voltaram sobre a mesma tutela do mesmo player, vamos dizer assim. A Revel alemã, ela também passou pelas mesmas dificuldades que todas as marcas, e também houve uma mudança de estratégia bastante visível, né? Para começar, aqui de alemã, hoje, ela só tem a caixa e a impressão do manual, né? A fábrica, vamos dizer assim, da Revel fica na Polônia, e a grande estratégia da Revel hoje é não ser apenas uma fabricante de kits, e sim uma distribuidora de kits. Então a Revel hoje, ela não só de hoje, já tem um tempo que ela faz isso, ela é dona de grandes parcerias com outras marcas, como Hasegawa, que também pertence ao mesmo player, Zvezda, já teve parceria com o Academy, com o Edward, com o Dragon, né? Então a estratégia deles é penetrar o modelismo a qualquer custo, não só dentro da Europa, mas como em outros mercados, né? Não à toa que mesmo num cenário tão desfavorável que a gente vive hoje no Brasil, uma marca que é plenamente trabalhada aqui pelas marcas, pelos importadores, é a Revel, porque a Revel tem essa característica de penetração em mercados, né? Ela é uma grande distribuidora de kits e não uma fabricante de kits, né? E dentro desse novo cenário, dessa nova forma de pensar o plastimodelismo, ela também vem investindo em qualidade, novos moldes. Os novos moldes da Revel hoje são primorosos, tá? Outra marca símbolo do seu país é a Heller, francesa. Essa, infelizmente, quebrou e parece que nada vai trazê-la à tona novamente. Então, assim, era uma marca que não se preocupou com modernização, com novos moldes, com novos kits, e viu os sinais do tempo levando ela embora. No Japão, marcas tradicionais como Tamiya e Hasegawa tiveram também um encolhimento, mas mantiveram sua produção, principalmente baseada na alta qualidade dos seus moldes, né? Hoje em dia, tudo que a Tamiya faz, hoje em dia não, né? Já tem um tempo isso, tudo que a Tamiya faz é referência. Eles lançam poucos modelos novos por ano, mas todos os lançamentos sempre chamam muita atenção. Isso vale para outras marcas asiáticas também, que é o caso da Academy, a própria Dragon, que a gente já citou aqui anteriormente. O mercado mundial de plastimodelismo viu no último ano, no ano de 2018, uma certa incerteza no futuro, um certo pessimismo entre os setores, né? O modelismo, de forma geral, que engloba aeromodelo, carros de radiocontrole, barcos, etc., toda essa indústria de modelismo viu uma queda acentuada nos últimos anos. O único modelismo que apresentou uma certa melhora em relação à última década foi o plastimodelismo. Mas há uma incerteza no ar, principalmente se a gente observar o caso que aconteceu com a marca americana Robico. A Robico era o grande player de modelismo no mundo. Era o grande conglomerado de modelismo em geral no mundo.
A Robico era dona das duas marcas Revel, era dona de parte da Hasegawa, dona da distribuição de muitas marcas nos Estados Unidos, nas Américas em geral, era dona de distribuições dentro da Europa, né? Era o grande player, era o grande conglomerado de modelismo do mundo, e a gente viu essa empresa quebrar. Gerou na época muita incerteza em relação ao que aconteceria com marcas importantes, o que ia acontecer com Revel, o que ia acontecer com Hasegawa, né? Tivemos perdas sim. A Revel americana, por exemplo, é uma marca que nunca mais voltou ativa desde então. E você tem a Revel alemã, acabou sendo comprada por investidores, ela manteve o seu funcionamento, assim como os sócios japoneses da Hasegawa mantiveram o funcionamento da marca, mas a marca ainda passa por uma crise porque ela perdeu o seu grande distribuidor de modelos no mundo e acabou ficando um pouco isolada dentro desse mercado. Então, a indústria não passa pelo seu momento mais fácil, pelo contrário, né? E o desastre só não é maior graças a esses players novos, chineses e europeus do leste, né? Esses lugares onde havia margem para o crescimento de modelismo, né? Havia margem dentro ali da classe média de pessoas praticando e dentro das indústrias, né? São lugares onde o uso de matéria-prima e mão de obra são relativamente baratos e você tem um mercado para compensar isso daí. Mas a gente está falando de mundo, né? Esse é o cenário internacional do modelismo hoje, sobrevivendo um ano de cada vez. Mas e no Brasil? Como que está o plastimodelismo hoje? Como que é o cenário que a gente vive de modelismo aqui dentro do Brasil? Existe uma queda registrada de números de modelistas na virada aí do século XX para o século XXI. Né? Houve uma queda pelos mesmos motivos que houve uma queda no mundo inteiro. Porém, o Brasil ele se tornou um solo fértil para novos modelistas, assim como aconteceu na China, assim como aconteceu no leste europeu, havia margem para novos modelistas. Tá? E um dos fatores que foi apontado como o que iria trazer o fim do plastimodelismo acabou trazendo novos praticantes para o nosso hobby. Né? É o caso das redes sociais. Hoje o grande divulgador de modelismo dentro e fora do Brasil são as redes sociais. Né? Então eu tenho lá, por exemplo, o meu Instagram, estou lá postando os meus kits. A gente tem o público modelista, aquelas pessoas que nos acompanham, a gente acompanha de volta para saber o que estão fazendo, o que estão montando, mas também tem um poder de penetração em pessoas que não são modelistas. Então, por exemplo, pessoas que gostam de aviação, pessoas que gostam de automobilismo, pessoas que gostam de história, né? Acabam tendo contato com o plastimodelismo. Redes sociais, o início ali, o início forte que teve, primeiro foram os fóruns dedicados ao modelismo, depois você teve uma abertura como Orkut, depois veio o Facebook, Instagram. Essas redes sociais trouxeram muita gente nova, muita gente interessada. Né? A internet levou o modelismo para muito além das lojas. Antigamente, nos anos 90 e anos 2000, você tinha grandes nichos de modelismo onde você tinha lojas. Né? As lojas criavam os seus modelistas no redor deles.
Graças à internet não temos mais isso, né? Graças à internet você tem modelistas em lugares onde nunca teve uma loja de modelismo. Isso, na minha opinião, por exemplo, é algo sensacional, né? Outro fator associado, que era indicado como grande desmotivador do plasmodelismo, é o caso dos videogames, né? Mas acabou virando ao contrário. O realismo dos videogames, os temas militares, acabaram trazendo novos interessados no assunto. Novos interessados no assunto acabaram esbarrando no modelismo pelas redes sociais afora e acabou trazendo novos modelistas. Então, o Brasil, ele é hoje, assim como é a Ucrânia, assim como é a República Tcheca, assim como é a China, os poucos lugares do mundo onde há uma curva crescente de praticantes. Não temos a mesma penetração que tínhamos nos anos 70, nos anos 80, não temos a mesma divulgação que tínhamos nos anos 90, com Revel Estrela sendo vendida em supermercado, em loja de brinquedo, mas temos sim um número crescente de praticantes, mas infelizmente a gente não vê um crescimento de fato no modelismo brasileiro. Por que a gente não vê esse crescimento? O principal fator do modelismo estar levemente minguando no nosso país está relacionado diretamente ao dólar alto, né, ou melhor, o real desvalorizado, e uma crise econômica muito prolongada que nós vivemos nessa última década. Nós não temos a indústria interna do plastimodelismo como temos na China, como temos na Ucrânia, como temos na República Tcheca. Então nós somos absolutamente dependentes daquilo que vem de fora, e o que vem de fora chega para nós de forma muito cara. O modelismo hoje no Brasil é algo muito caro. O custo Brasil, que a gente chama, dentro do plastimodelismo, torna inviável tanto o crescimento do hobby dentro da faixa daqueles que já são modelistas, como também inibem um pouco a entrada de novos praticantes. Então você tem um cenário desfavorável aí, relacionado à economia. Associado a essa crise econômica que a gente vive já há um bom tempo, desde 2013, a gente não tem uma economia favorecendo, a gente passa a ter outros tipos de problema. Eu sempre gosto de dar o exemplo da seguinte forma. Vamos retirar a palavra real e a palavra dólar e vamos usar a palavra dinheiros, ok? Você vai comprar uma tinta da Vallejo na Europa, ela custa 3 dinheiros. Você vai comprar um kit, um 48 médio, na Europa, ele custa 25 dinheiros. E o salário médio de um trabalhador classe média europeu está aí algo em torno de 3.000, 4.000 dinheiros. Então, você pegar um kit que custa 25 dinheiros para um salário de 4.000 dinheiros, ele tem um peso. Se você trouxer esse cenário para o Brasil, graças à alta do dólar e ao custo de taxação, importação e tudo mais, esse kit de 20 dinheiros e essa tinta de 3 dinheiros que circula lá na Europa passa a custar aqui. A tinta de 3 dinheiros aqui custa 20, 25 dinheiros. E o kit de 20 dinheiros passa a custar aqui no Brasil 200 dinheiros, 300 dinheiros.
E a gente sabe que a média salarial no Brasil é um pouquinho maior do que o salário mínimo, que é de 900 dinheiros. Então é muito difícil você ter crescimento do modelismo quando um kit custa 300 dinheiros e o seu salário é 900 dinheiros. É muito difícil você pedir para alguém comprometer 1/3 do salário dela comprando algo que é absolutamente desnecessário, né? Algo absolutamente fútil, que é um kit para montar. Essa situação econômica ruim trouxe problemas para quem opera plastimodelismo no Brasil, independente da frente, né? Se é importador, se é lojista, até mesmo a gente que está na ponta aqui, que são os montadores, professores, mas todo mundo sai meio prejudicado. A internet faz uma concorrência feroz. Esse também é um assunto que daria para fazer um programa só falando sobre isso, né? Então, hoje em dia, você tem o mundo ele é uma coisa cada vez mais fechada. Então, hoje, você, modelista no Brasil, compra kit da China, compra kit do eBay, compra kit da Hannants na Inglaterra, compra kits da Mega Hobby, da Look Models em Hong Kong, como faz compra no supermercado da esquina, né? O mundo está muito favorável para esse tipo de relação. E a internet criou uma concorrência, aspas, desleal, vou repetir, aspas, desleal, com os lojistas daqui. Porque eu estou insistindo no aspas, desleal, né? Porque todo mundo sabe como é difícil ganhar o próprio dinheiro, né? Você não pode chamar alguém que está buscando pagar algo mais barato de deslealdade, né? Por isso que é um tema delicado, que daria para fazer um programa só sobre isso. Mas todo modelista brasileiro virou um importador, né? Todo mundo tem hoje em dia cartão de crédito internacional, né? Tem até cartão de crédito internacional pré-pago. Todo mundo compra lá de fora. E comprando diretamente lá de fora, você reduz muitos dos custos que um lojista acaba sendo obrigado a repassar, né? O lojista ele paga muito mais imposto do que o consumidor comprando diretamente. E olha que a gente paga bastante imposto, né? Você vai comprar alguma coisa de fora, você paga 60%, mais a caixinha do correio, mais o frete, blá blá blá. O lojista paga até mais do que isso, mesmo comprando em atacado, e ainda tem os custos, aluguel, luz, funcionário, né? Então, quando você elimina o lojista, você elimina o intermediário, você acaba conseguindo um kit mais barato. Isso gerou o total derretimento do mercado de modelismo nacional. O mercado de modelismo nacional hoje praticamente não existe mais. Você vê claramente o fim das lojas físicas, né? Quem está prosperando de alguma forma, se tiver alguém prosperando hoje no modelismo no Brasil, é alguém que está sempre aí muito ligado com a própria venda online, né? Para diminuir um pouco desses custos. E também os pequenos vendedores que vivem aí na semi-clandestinidade, né? O pessoal aí da Muamba. Os grandes operadores, as lojas tradicionais, como a gente tinha aqui em São Paulo, você vê cada vez mais elas sendo fechadas, cada vez mais elas minguando, e tende ao fim dessas lojas, né? Uma cidade enorme como São Paulo, a gente quase já não tem loja, uma loja física, aí você pegar um kit na mão, para você ver as novidades, marcar encontro com os amigos, né? A era das lojas físicas no plastimodelismo
acabou. Infelizmente, acabou. Hoje em dia, quando alguém vem me perguntar, alguma consultoria para abertura de algum negócio nesse ramo, claramente essa não é a hora. Talvez haja um ressurgimento no futuro, espero que haja, porque a loja física de modelismo é algo primordial, essencial, não é apenas agradável, mas necessária, mas não é o momento. Em contrapartida, né, o pequeno importador, o pequeno muambeiro, ou somente o cara que compra kits de fora, está vendo os seus custos crescerem vertiginosamente nos últimos anos, né? Porque existe aí uma guerra entre Correios, Receita Federal e os modelistas, né? O custo para se importar as coisas está cada vez maior, o cerco está cada vez mais fechado. Então, hoje em dia, você ter acesso às coisas que vêm de fora, e quando a gente fala de modelismo, quase tudo vem de fora, nós estamos cada vez mais fechados. Né? Essa relação dinheiros, quanto custa em dinheiros os itens de modelismo, está cada vez mais desproporcional. Então, é muito difícil você inserir novos praticantes, novos modelistas, uma geração nova, num cenário completamente desregulado, né? Isso reflete tanto nos kits, né? A gente ainda tem aí alguma coisa de kit entrando, nós temos aí grandes coleções em circulação, então a gente ainda não sentiu o total desabastecimento, mas não temos mais lojas, não temos mais referências, os grandes operadores de modelismo no Brasil derreteram, desistiram, quebraram, não temos mais. Né? Temos, para vocês terem uma ideia, nós, como importador oficial de kits, importador mesmo em larga escala, de fechar container, trazer modelismo para o Brasil inteiro, hoje nós só temos um importador dentro do Brasil e sobrevivendo heroicamente. Isso reflete mais gravemente não na falta de kits, mas na falta de insumos ou nos preços dos insumos. Né? Você ter uma tinta importada, um efeito importado, um verniz importado, uma coisa assim, está cada vez mais difícil, contrastando com aquilo que foi dito no começo aqui do programa de hoje, que é a questão do insumo modelismo. É muito difícil praticar esse hobby, né? E a gente criou o plastimodelismo brasileiro, plastimodelismo selvagem, plastimodelismo de guerrilha, que a gente chama. Aí entra aí a briga eterna em usar acrylex, em usar coralite, né? Mas isso aí são temas também bastante delicados. A gente fala deles, mas a gente faz um programa especial para esses temas. E qual que é o futuro do modelismo do Brasil? Nos próximos anos, para a próxima década, se não tivermos uma mudança muito significativa no mercado, nas relações de como as coisas são taxadas e comerciadas aqui dentro, a gente vai ter um nicho cada vez mais enxuto, cada vez mais encolhido. Só os muito apaixonados, os muito fiéis, vão conseguir se manter no hobby, né? Ou então, como no meu caso aqui, aqueles que têm um estoque regulador de coisas dentro de casa. Tem kit aí para montar para a próxima década. Não sei se você tem, eu tenho. Eu guardei kit nas vacas gordas, agora vivendo as vacas magras. Porém, o modelista brasileiro, ele é um ser que, apesar das adversidades, apesar de todo mundo jogar contra, apesar do mundo
não olhar para ele, é um ser bastante eficiente. Então nós brasileiros, mesmo pobres, mesmo com dificuldades de conseguir as coisas, nós estamos sempre ligados nas técnicas, nos produtos, criando as nossas alternativas. E o Brasil sempre rendeu ótimos plastimodelistas. O Brasil sempre praticou o melhor que o plastimodelismo tinha para oferecer. E eu vejo a qualidade crescente mais e mais. Eu vejo muito talento nascendo. Essa geração nova que vem é uma geração corajosa, uma geração que começou no plastimodelismo com todas essas dificuldades. Uma coisa é você estar no hobby numa época boa e enfrentar uma tempestade durante o caminho. Outra coisa é você entrar no meio da tempestade, entendeu? Você chegar no apocalipse e falar, agora eu monto o kit. E esse pessoal novo, que infelizmente não são muitos, mas nós temos sim uma nova geração aí de pessoas até na mídia, no blog, com blog, com filme, com YouTube, né? Nós temos sim uma pequena, porém corajosa renovação do modelismo. Esse pessoal vem com bastante qualidade, com bastante inovação, né? Cabeças novas pensantes no modelismo, para contrastar um pouco dessa velharia que se mantém montando kit. É sempre legal. Então eu vejo a minha projeção para o futuro é um número estagnado, vamos dizer assim, de modelistas. Nós temos uma certa renovação, nós temos a perda de modelistas consagrados com o passar do tempo. Então, essa perda com essa renovação meio que se equipara. Então, a gente tem, vamos dizer assim, um modelismo igualitário. Assim, né? Ele vai se manter nas dimensões que ele se mantém hoje, mas com o aumento da eficiência, porque esse pessoal que vem novo é um pessoal que trazendo novas ideias, mais aberto para essas novas escolas de arte, né? Mas é sempre importante dizer, e eu vou terminar esse podcast falando isso para você que está me ouvindo, que é importante a gente investir na renovação. Boa parte dos nossos problemas no plastimodelismo de hoje é porque a gente não tem uma população modelista suficiente para fazer frente aos problemas, né? Então a gente não tem modelista suficiente, acaba que a gente não tem uma indústria própria, a gente não tem regulamentação própria, né? Os kits entram no país, não tem uma regulamentação, não tem uma taxação específica, não tem uma inspeção específica. Kits entram no país ou como contrabando ou como brinquedo. Isso porque a gente não tem volume, nós não temos voz, não temos número de praticante, não temos praticantes suficientes para fazer, por exemplo, compras coletivas, importações coletivas, população suficiente para entrar numa loja, manter uma loja com um faturamento adequado. Então, para você que está me ouvindo e é apaixonado pelo plastimodelismo, assim como eu sou, é importante a gente apostar na renovação. É sempre importante a gente tentar trazer alguém novo, pode ser alguém da família, filho, sobrinho, vizinho, né? Abraçar quem está começando, né? Quem está começando agora está começando no pior dos cenários. O plastimodelismo nunca foi algo tão legal quanto ele é hoje e ao mesmo tempo ele nunca foi tão difícil de ser praticado aqui dentro do Brasil. Então, o recado que eu dou é um pedido, né? Você que é modelista, que domina a arte, que gosta do que faz, tem kit em casa, tem seu espaço, tem sua bancada, tente passar adiante o que você sabe.
Não precisa ser em larga escala. Se você quiser fazer em larga escala, mais legal ainda, um canal no YouTube, um podcast, virar blogueiro, escrever para as revistas, legal ainda, maravilha. Mas você pode fazer isso também de forma mais centrada. Ensinar um conhecido, abraçar um iniciante. De repente você mora aí num prédio, você tem um vizinho que se interessou pelo que você faz. Ensina esse cara. Se cada modelista em atividade hoje conseguir botar mais um modelista para trabalhar, o volume de modelistas dobram as oportunidades para nós. Né? A grande parte dos nossos problemas é porque somos poucos, somos fracos. Vamos abraçar essa nova geração, essa gente nova, essa gente que com 20, 25 anos largou o videogame, largou a balada para montar um pouco de kit. Esse pessoal é o futuro. Vamos nos esforçar para perpetuar a nossa arte. E com isso eu termino esse último podcast dessa série de podcasts piloto que eu fiz. Né? Contei a minha história, contei a história do plastimodelismo, contei um pouco do cenário do plastimodelismo até então. Para os próximos podcasts eu vou tentar sempre trazer convidados ou tentar falar de temas mais específicos e menos abrangentes como esse, ou ambos, trazer convidados para falar de temas específicos. Conto com o feedback de vocês. Tá? Fiquei aqui 1 hora e 12 minutos falando para vocês, para compartilhar um pouco com vocês. E espero que vocês tenham gostado da minha companhia nessa última hora. Lembrando os canais, nós temos o nosso blog, é o www.blogdochiquito.blogspot.com. Temos o facebook.com/blog do Chiquito. Temos o youtube.com/blog do Chiquito. Também tem o meu Instagram pessoal, que é o @budiv8. Estou sempre lá postando o que a gente está fazendo. Vou encerrando por aqui. Desejo a você ótimas montagens e à disposição para ajudar você. E vamos montar. O importante é continuarmos na ativa. Um forte abraço e até a próxima.